Na história, assim como no cinema, os grupos indígenas sempre estiveram presentes. No entanto, ao longo do tempo, a maneira como Hollywood retrata personagens indígenas e suas histórias mudou radicalmente. Agora, cineastas indígenas estão começando a contar suas próprias histórias. Lily Gladstone foi a primeira atriz indígena a receber o Globo de Ouro de Melhor Atriz por Assassinos da Lua das Flores. O discurso de agradecimento dela foi feito em Blackfeet, sua língua materna. Hollywood levou quase um século para retratar os povos indígenas sem estereótipos e clichês. No entanto, muito antes do triunfo de Lily Gladstone no Globo de Ouro, indígenas já atuavam em filmes. Narrativas envolvendo povos indígenas não são novidade em Hollywood. Desde o início, diretores americanos direcionam suas câmeras para essas histórias. Desde os primórdios do cinema americano, os indígenas não estavam à margem, sim no centro da tela. Durante a era do cinema mudo, havia uma verdadeira demanda do público por obras envolvendo povos indígenas, conhecidas como dramas indígenas. As obras são diversificadas. Algumas claramente propagam estereótipos racistas, enquanto outras apresentam histórias mais positivas e complexas. Havia representações de vilões e nobres indígenas, relações ou casamentos bem-sucedidos entre indígenas e brancos, assim como aqueles que não deram certo. Também havia representações do que eles chamavam de bom mestiço e mau mestiço. E há celebridades indígenas como o ator, diretor e roteirista James Young Deer. Ele esteve envolvido na produção de mais de 150 filmes mudos, muitos feitos em colaboração com a esposa Lillian St. Cyr. Eles são considerados o primeiro casal indígena de destaque em Hollywood. Ou Will Rogers, o cowboy filósofo que era um membro da nação Cherokee. Rogers participou de mais de 70 filmes e chegou a ser considerado o ator mais bem pago em Hollywood. Em 1934, ele se tornou o único nativo americano a apresentar a cerimônia do Oscar. Mas muitas das primeiras celebridades indígenas foram esquecidas e substituídas por uma imagem estereotipada dos nativos americanos, que foi amplamente difundida através de centenas de filmes de faroeste de Hollywood. Todos nós conhecemos os clichês. O corajoso cowboy branco luta contra o, entre aspas, indígena selvagem para trazer a civilização ao considerado oeste selvagem. Agora imagine-se como uma pessoa indígena assistindo a um desses faroestes clássicos de Hollywood. Com quem você se identificaria mais? O cowboy ou os indígenas? Ao assistir a esses filmes de faroeste, é como encontrar o estereótipo do indígena tolo, que sempre termina morto. Quando eu descobri que era uma indígena, eu não queria ser, porque nos filmes de faroeste eles sempre eram representados de forma muito negativa. Os primeiros faroestes de Hollywood são influenciados por formas anteriores de entretenimento, pinturas, romances populares e espetáculos circenses que retratam uma imagem específica do Velho Oeste. Uma imagem que considera a expansão dos colonos brancos na América como justificada e inevitável. A origem remonta aos espetáculos do Oeste Selvagem, aos romances populares e às pinturas da época, como as de Frederick Remington. Neste país, estamos tão profundamente enraizados no individualismo, assim como na suposta dominação divina dos colonos brancos. What happened to that boy whose arm I fixed? He was murdered. No filme No Tempo das Diligências de John Ford, a história gira em torno de um grupo de colonos que avança para o oeste e é atacado. Mas Ford não retrata os colonos como os verdadeiros invasores. É a terra dos Apaches, é terra indígena, mas eles são constantemente retratados como uma ameaça. No faroeste, trata-se de colonização, invasão, só que a invasão é vendida como autodefesa.
Na maioria dos filmes de faroeste de Hollywood, os papéis dos nativos são interpretados por atores brancos, uma prática ridicularizada pelo documentário Real Indian, de 2009. Os estereótipos desses antigos westerns de Hollywood continuam influenciando o cinema popular até hoje, moldando inclusive a percepção do público sobre os povos indígenas. As pessoas ainda perguntam, vocês vivem em uma tenda tipi? Respondemos, não. Moramos numa casa. Há eletricidade? Sim. Está localizada na reserva? Não. Vocês vão para o trabalho a cavalo todos os dias? Não. O governo paga por tudo? Não. Eu pago impostos. Tenho um monte de dívidas estudantis. Nos filmes de faroeste, os povos indígenas frequentemente desempenham apenas papéis secundários em suas próprias histórias. Só depois de uma completa reavaliação da história que Hollywood trouxe novamente personagens indígenas para o centro da narrativa. Na década de 1940, quando os Estados Unidos entraram na guerra contra a Alemanha nazista, filmes que retratavam colonos brancos atirando em indígenas não eram mais bem vistos. Os Estados Unidos não estavam interessados em enviar para o exterior imagens que retratassem homens brancos matando indígenas, pois isso lembrava muito o genocídio fascista. O fim da guerra trouxe um novo tipo de filmes de faroeste. Em Broken Arrow, de 1950, James Stewart interpreta um negociador militar que firma um tratado de paz com o líder Apache Cochise. Neste filme, indígenas e brancos são tratados de forma igualitária. Do you think because I'm an Indian I'm a fool, you can trick me? I would not have come here if I thought that. A fool sees only today. It is because I respect you as a leader of your people that I think of tomorrow. Começamos a ver filmes como Broken Arrow, de 1950, com James Stewart, ou O Caminho do Diabo, de Anthony Mann, também de 1950. Os dois filmes são de faroeste com personagens indígenas fortes, só que interpretados por atores brancos com a cara pintada de vermelho. Mas a compreensão branca e a empatia são retratadas nesses faroestes. No fim dos anos 1960 e início dos anos 70, a simpatia de Hollywood está totalmente voltada para os indígenas. Faroestes contemporâneos como os filmes Quando é Preciso Ser Homem e Pequeno Grande Homem reescrevem a narrativa. Em Pequeno Grande Homem, Dustin Hoffman interpreta um homem branco que cresce com os Cheyennes e reconta as antigas histórias do Velho Oeste. Agora, os cowboys e soldados são os vilões e os indígenas são as vítimas. O artista e ativista indígena Chief Dan George atua no filme e se torna o primeiro ator indígena a receber uma indicação ao Oscar. I am blind, I cannot fight. But I won't run. If it's my day to die, I want to do it here within a circle. A 2.000 quilômetros de distância de Hollywood, em Vancouver, uma jovem indígena encontrou nele um exemplo a seguir. Foi um momento marcante, pois ele vivia em North Vancouver, não muito longe de onde eu morava. Eu o acompanhava de perto. Foi realmente interessante vê-lo em Pequeno Grande Homem e em alguns dos filmes de Clint Eastwood. Naquele momento eu me dei conta pela primeira vez. Ei, esse cara é indígena e uma grande estrela. Enquanto isso, a Alemanha desenvolve seus próprios faroestes contemporâneos. Na Alemanha Ocidental, quase uma década antes de Pequeno Grande Homem, existiam os filmes Winnie Two, histórias de aventura baseadas em romances alemães sobre o heróico chefe Apache, Winnie Two, e seu amigo branco, Old Shatterhand. Mein Bruder. Mein Bruder. O estúdio estatal DEFA, na Alemanha Oriental, também produziu os próprios filmes indígenas, nos quais narrativas históricas são contadas sob a perspectiva dos povos indígenas. Eles representavam valores socialistas, indígenas anti-imperialistas, lutando contra a ganância e o imperialismo do exército dos Estados Unidos. Contudo, esses faroestes alemães também adotam a prática do red face. Winnie Two é representado pelo francês Pierre Brice. Tecumseh é interpretado pelo ator teuto-sérvio Gojko Mitic. No entanto, nesse caso, os personagens indígenas são os heróis. Mas os cineastas indígenas que participaram do Festival Internacional de Cinema de Berlim consideram essas figuras heróicas problemáticas. What I often say to people is just O que eu frequentemente digo às pessoas é que o que elas aprenderam sobre a vida indígena por meio do cinema é uma versão romantizada da vida na natureza. É romantizado e nunca contado pelos próprios povos indígenas.
Foi preciso uma grande estrela de Hollywood e um renascimento do gênero faroeste para despertar um novo interesse em narrativas e contadores de histórias indígenas. No ano de 1990, o gênero faroeste é considerado um fracasso de bilheteria. Então surge Dança com Lobos, de Kevin Costner. Ele interpreta um soldado do exército dos Estados Unidos que abandona tudo para viver com os Lakotas. Kevin Costner utiliza o mesmo tipo de imagens das antigas representações do Velho Oeste, mas dá a elas uma narrativa de faroeste contemporâneo sobre homens brancos violentos e vítimas indígenas. O filme é um grande sucesso e arrecada $1 bilhão. Na época, o filme foi elogiado pela representação simpática dos povos indígenas, mas nos dias de hoje é visto de outra forma. Como o personagem de Costner é considerado o herói e os Lakotas dependem dele para salvá-los, o filme é considerado um exemplo de narrativa conhecida como Salvador Branco. O personagem dele se torna um Lakota melhor que os próprios Lakotas, aprendendo o idioma deles e os ensinando sobre a melhor forma de salvar a tribo. É como acontece com os povos indígenas, que sempre precisam de um salvador ou têm problemas que não conseguimos resolver sozinhos. Então precisamos de alguém para fazer isso por nós. A narrativa do Salvador Branco ainda está muito presente. Muitos críticos veem uma abordagem semelhante na bem-sucedida série de Costner, Yellowstone, e temem que seu novo épico ocidental seja novamente uma visão branca da história dos povos indígenas. Filmes de ficção científica, como Avatar, exploram a mesma narrativa do homem branco heróico que vai ajudar os oprimidos habitantes de Pandora após ter adotado suas tradições e costumes. A figura do Salvador Branco não vai desaparecer. As maiores bilheterias do mundo acho que são Avatar 1 e 2 e ambos são narrativas sobre salvadores brancos. E eu fiquei perturbado ao assisti-los porque estão cheios de atores maori, pessoas que eu conheço. Mesmo que a representação dos povos indígenas possa ser problemática, o sucesso de Dança com Lobos despertou um novo interesse internacional nas histórias dos povos nativos, e cineastas indígenas têm se dedicado a contá-las. You're always trying to sound like some damn medicine man or something. I mean, how many times have you seen dances with wolves? 100, 200? Oh, jeez. You have seen it that many times, haven't you? Don't you even know how to be a real Indian? I guess not. Oh, shit, no wonder. Jeez. I guess I'll have to teach you then, ain't it? First of all, quit grinning like an idiot. Indians ain't supposed to smile like that. Get stoic. No, like this. Sinais de Fumaça, de Chris Eyre, é o primeiro grande filme dos Estados Unidos escrito e dirigido por nativos americanos e no qual eles desempenham os papéis principais. Quando se tem apenas 7 anos de idade, não necessariamente se tem uma conexão com a época por volta do ano de 1700, quando se vivia em tendas e se vestia pele de cervo. Por isso, Sinais de Fumaça é realmente ótimo, porque mostra indígenas modernos e problemas contemporâneos. Anos antes, o cineasta neozelandês Lita Mahori dirigiu o filme O Amor e a Fúria, oferecendo um olhar interno sobre a vida dos maoris. Do ponto de vista norte-americano, foi considerado um filme independente, mas na Nova Zelândia foi um sucesso de bilheteria, ficando em primeiro lugar por meses. Foi um filme muito impactante, escrito por um roteirista maori, dirigido por um diretor maori, com um elenco maori e grande parte da equipe também era maori. Very significant portion of Maori crew. Ani, atoni nanurek sakigung ne kanay madlinurek taris di mangipia. O cinema canadense estabelece um marco em 2001 com Atanarjuá, o corredor mais veloz.
O primeiro filme a ser 100% escrito, filmado e interpretado na língua Inuktitut. O filme conta uma antiga lenda inuit sobre uma maldição que destrói uma vila inteira e um homem é forçado a fugir a pé sobre o gelo. Fica evidente que os cineastas indígenas abandonaram o antigo espetáculo dos filmes de Velho Oeste. Nenhum dos primeiros filmes dirigidos por indígenas alcançou grande sucesso, mas eles inspiraram uma geração mais jovem de cineastas indígenas. Entre eles, um diretor maori ainda desconhecido na época, chamado Taika Waititi. My dad's not here right now. He's a busy man. He's a master carver, deep sea treasure diver, the captain of the rugby team, and he holds the record for punching out the most people with one hand. When he comes home, he's taking me to see Michael Jackson live. The end. Eu moro em um vilarejo na costa leste da Nova Zelândia, semelhante àquele retratado em Boy. Quando o filme foi lançado, nós o exibimos em nossos salões comunitários, e eles ficavam lotados porque as pessoas finalmente puderam ver uma representação autêntica delas mesmas, feitas por seu próprio povo. Thank you, boy. Tani, your turn. Get up there. Kia ora, my name is Tani. I mean, you're a liar. Your dad's not overseas. He's in jail for robbery. Shut up, Kingy. You don't know. Yes, he's in the same cell block as my dad. Not anymore. He escaped. How? He dug a hole underneath the fence. With what? A spoon. What about the guards? He wasted them. With a spoon. My name is Aileen Spears. I am from the Cree Nation in Manitoba, Canada. As histórias contadas pelos povos indígenas redefinem sua própria história. A minissérie canadense Bones of Crows retrata o trauma intergeracional infligido às comunidades indígenas pelo chamado sistema de escolas residenciais. O governo retirava crianças indígenas de suas famílias, as obrigava a se converterem ao cristianismo e proibiam o uso da língua materna. O objetivo explícito era matar o indígena dentro da criança. Para as comunidades indígenas, as exibições de Bones of Crows são uma verdadeira catarse. I just have a feeling that something bad is coming, and we won't be able to protect them. From what? The world. O que sabemos sobre as escolas residenciais é que alguns dos segredos vivenciados por nossos familiares não foram divulgados, nem mesmo compartilhados por aqueles que os experienciaram. Depois de assistirem a Bones of Crows, alguém da comunidade compartilhou experiências que nem mesmo as suas próprias filhas conheciam. Mesmo quando se trata de questões sérias como alcoolismo, violência ou legado do colonialismo, as histórias contadas pelos povos indígenas irradiam esperança e um espírito de resiliência. Nós sobrevivemos como povos indígenas ao redor do mundo. Apesar de governos terem tentado nos aniquilar, nos matar ou destruir nossa língua e cultura, ainda estamos aqui. A ideia de que os povos indígenas devem participar ativamente da narrativa de suas próprias histórias parece finalmente ter chegado a Hollywood. Quando as maiores estrelas do cinema de Hollywood tentaram contar uma história sobre os povos indígenas, sabiam que precisariam de ajuda. Whose land is this? My land. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, se passa em Oklahoma nos anos 1920 e conta a história real de uma série de assassinatos de indígenas Osages por homens brancos. Muitos desses homens se casaram com mulheres nativas. O personagem de Leonardo DiCaprio se casa com Molly, interpretada por Lily Gladstone, como parte de uma conspiração para roubar os direitos dela sobre as terras ricas em petróleo. Ao planejar o filme de $200 milhões, Scorsese visitou pela primeira vez a terra dos Osages. Martin Scorsese foi o primeiro a ir até o território indígena e perguntar:
Posso contar essa história? E quando eles expressaram preocupações sobre como a história seria contada, como a violência seria retratada, como as irmãs, a família e o povo seriam retratados, acredito que ele realmente ouviu atentamente as preocupações deles. Um conselheiro dos Osages convenceu Scorsese a mudar completamente uma cena-chave, na qual Ernest visita Molly e uma tempestade se aproxima. Ele disse, você não entende nada da nossa cultura. Quando eu era criança e estava na casa da minha avó, ela costumava dizer, pare de correr por aí, sente-se e fique quieto, uma tempestade está chegando. Deixe a bênção da tempestade nos envolver. Então tínhamos que nos sentar e deixar a tempestade passar, apreciar verdadeiramente a bênção da natureza. The blessing of nature. Storm, it's powerful. So we need to be quiet for a while. It's good for the crops, that's for sure. Just be still. Originalmente, na cena, eles estavam bebendo, ele fica bêbado, mas eu disse, não, isso é muito mais interessante. Isso diz muito sobre as diferentes culturas. Sim, culturas completamente diferentes. Com os Osages, eu senti que eles davam algo, davam presentes. E com o grupo do Leo, era apenas sobre tirar e tirar. Assassinos da Lua das Flores é um filme com muita violência. Afinal, é um filme de Scorsese, mas o foco está na trama pessoal. No fato de Ernest trair a esposa. A violência do colonialismo acontece em um nível doméstico. No entanto, Assassinos da Lua das Flores ainda é uma história dos povos indígenas contada de fora, da perspectiva de um homem branco. Scorsese afirmou várias vezes que este não é o típico Salvador branco como em Dança com Lobos. De fato, não é. Porém, o foco está no vilão branco. Ainda assim, temos uma pessoa branca ou um anti-herói como protagonista do filme. E a câmera frequentemente foca em Leonardo DiCaprio, o que reforça a dominância dele na narrativa. A comunidade indígena olha para isso e diz, que oportunidade perdida. Deveria haver uma versão desta história produzida, dirigida e escrita por indígenas. Mas quando se trata de Lily Gladstone, todos estão de acordo. Artistas indígenas ao redor do mundo estão comemorando o sucesso dela. Lily Gladstone nos encheu de orgulho ao ser nomeada ao Oscar e discursar na língua materna dela ao receber o prêmio. Ela nos fez acreditar que somos capazes de alcançar nossos objetivos e fortalecer uns aos outros. Por isso, artistas indígenas estão olhando para além de Assassinos da Lua das Flores em direção a um futuro melhor, onde as narrativas indígenas não estão mais vinculadas às histórias do passado. Não há limites para o cinema indígena nos dias de hoje. Um exemplo são filmes de fantasia de grande orçamento, como o filme da Marvel, Thor, Ragnarok, dirigido pelo cineasta maori Taika Waititi. Ou filmes de ficção científica de baixo orçamento, como Night Raiders, da cineasta Denis Goulet. O filme transforma um sistema de escolas residenciais em uma distopia futurista. Ou pode ser terror, como Horror Sangrento, do falecido diretor Jeff Barnaby. O filme é sobre um vírus que transforma todos os não nativos em zumbis. Pode ser uma comédia. Oh, thank you for your donation. Excuse me for my beauty now, for I shall give you some ancient Native American wisdom here.
como a série de streaming Reservation Dogs, criada por Taika Waititi e pelo cineasta Sterling Arjo. Indian mafia couldn't make up their minds if they want to be Bloods or Crips more. Maybe they're Blips, or maybe they're Cruds. It's happening. It's like I'm getting Está acontecendo. Fico arrepiada só de pensar nisso. Agora posso citar tantos filmes que foram dirigidos, escritos e produzidos por pessoas indígenas. E tanto faz se as histórias indígenas são futuristas, de ficção científica, fantasia, faroeste, queer. Qualquer gênero é possível quando vem de pessoas indígenas. Nossa imaginação é incrível. Os personagens indígenas que vemos nas telas hoje são autênticos e complexos, corajosos, contraditórios e hilários. A era dos vilões e vítimas indígenas bidimensionais acabou. No futuro, será a responsabilidade de Hollywood ajudar os artistas indígenas a contarem suas próprias histórias. Making it drop when the Glock go pop, pop, pop. Bullets can't be stopped. That Letterman chop when the Glock go pop, pop, pop.